Fernando Diniz no Vasco, Enzo Grisalho. Cara, assim... Sua expectativa. Assim como o cara do Superchat agora, eu acho que o Vinicinho falou, o Vasco jogou contra o Palmeiras com um ataque muito mais móvel, né? Poupou Coutinho, poupou o Verratti. Jogou bem, só que eu ainda acho que o Vasco tem que jogar pro Verratti. E eu acho que o Fernando Diniz, o primeiro passo dele é encaixar o Verratti no estilo de jogo dele. Porque o Vasco não tem ninguém que faça algo próximo ao que o Verratti faz. Eu acho que, a princípio, vai cair um dos dois, tanto o Verratti ou Coutinho, nas escalações do Fernando Diniz. E eu chuto que eu tendo a ser que seja o Coutinho. Por quê? Cara, então, eu vendo... Tira medalhão nem fudendo. Não, eu não sei, mas eu vendo o estilo de jogo que ele pode querer implementar... Os jogadores não respeitam... Os jogadores que ele bota em campo não respeitam o estilo de jogo dele, cara. Ele foi o cara que pediu pra contratar o Douglas Costa, sim, o Cano, o mas Felipe você não acha Melo, que, por exemplo... todo mundo ali jogando... Ele vai enfrentar agora... Exato, faz sentido. Ele vai que você tá enfrentar falando. o Vitória no Barradão. Não. Ele não precisa muito mais de pulmão pro início de trabalho do que esse elenco que o Fluminense tem hoje em dia, eu olho e falo, é o elenco com a cara do Fernando Diniz. Muito mais do que o elenco que ele montou. Só que ele não montaria esse elenco. Mas ele não montaria esse elenco. Ele é o cara que pede o Renato Augusto pra jogar. Ele gosta de jogador que... Então, ele acha que o tempo inteiro ele vai estar com a bola e que vai só tocar. Porque ali, assim, com o tempo de treinamento, eu imagino que o Felipe Coutinho seja emulado igual o Ganso. Seja uma emulação do Ganso. Seja o pêndulo que vá para um lado pro outro pra fazer... O Coutinho vai vir na área pegar a bola? Não, eu não sei. Mas a questão é, num contexto com a bola no pé, o Vasco sendo soberano com a posse de bola, o time corre menos. Isso aí é um fato, né? Ainda mais contra o Vitória, jogando fora de casa. Corre menos, o time do Diniz corre muito. Não, mas muito desgastante. Mas tem jogadores específicos que não correm. E o não treino correm, é bizarro do Diniz também. O treino? Não, o dia a dia dele é muito desgastante. Mas você não acha que ele escolhe certos jogadores que outros têm que correr por eles? Eu sentia isso no Fluminense dele. Quem que corria no Fluminense pra cacete? O André, porra. Sozinho, né? O André sozinho. Exato, ele correu por todo mundo, porque todo mundo ali era mais velho. Então, mas o Ganso não conseguia correr. O Ganso corria, cara. Mas o Ganso, ele tava... O Cano corria, o Ganso, ele faz todo mundo correr. Ele tava pra ser o pêndulo do time, Esse é um ponto positivo dele, ele fazia todo mundo correr. Todo mundo corria muito no Fluminense. É surreal. Você já viu o Diniz comandar o Vasco, mas sim, mas foi muito tempo. Não foi pouco tempo, foi um time muito ruim, né? Então não tem como... Mas é porque não muda, cara. É porque assim, é muito surreal você ver o Diniz do lado bom falando do Diniz, assim. Quando você vê o time do Diniz jogando, é muito bom você ver atrás do gol do Diniz na arquibancada. É melhor do que ver no meio de campo. Porque você vê essa variação do time todo vindo pra direita. Ele vai todo pro lado do time todo vem pra esquerda. Você vê lateral direito trocando com o lateral esquerdo. Tive algumas experiências de assistir a final Fla-Flu. Ficou no setor norte, lá da esquerda da cabine. Então, assim, dá pra ver claramente quando tá funcionando e quando não tá. Cara, a minha percepção é um pouco diferente da sua por conta da questão que, tipo assim, pra mim, ele entendia que o time tinha que jogar pra certos jogadores pro estilo de jogo dele dar certo. Tá ligado? Não, mas é porque no Fluminense, a time base dele, cara, todo mundo tem mais de 30 anos, aquele time que jogou no Fluminense. Não, cara. Sim. Não tem ninguém correria ali, mas ele faz todo mundo correr. Ele faz esse cara. Mas faz correr o Ganso num certo ponto que o Ganso só o Ganso corre daquele jeito. O desarme do Ganso é um absurdo com o Diniz, pô. Mas você não vê em profusão, você não via ele correndo pra trás, pô. Mas o time do Diniz não corre pra trás. Então, é o estilo de jogo. Não é o Ganso que não corre pra trás. Mas é o estilo de jogo que deixa que o Ganso não corra pra trás. Eu acho que o Felipe Coutinho vai ser o cara que ele vai pode usar de pêndulo de um pro lado pro outro pra fazer aproximação com o lateral esquerdo, fazer aproximação com o lateral direito. Eu acho muito mais volantes isso do que o Diniz. Então, pra mim, o André fazia muito isso. Eu tenho dúvidas de quem vai ser o volante que vai sair com a bola lá de trás pra fazer a saída de bola. Eu chutaria que é o Hugo Moura, então, mas aí o Hugo Moura tá fazendo isso. Ele falhou nos últimos 3 jogos. Isso aí, pra mim, é só... Essa frase não... É normal, né? Ele falhou, mostra que ele tem coragem, que ele tá tentando. Eu não tô criticando, não. Mas tu acha que ele vai ser aprimorado tecnicamente pra fazer isso mais vezes? Nunca vai fazer o Diniz cortar um cara porque ele errou. Isso não existe na cabeça dele. Sim, na cabeça dele ele vai moldar o cara pra fazer o que ele quer. E ao contrário, ele mostra que o Hugo Moura tenta e o Hugo Moura tem coragem ali pra fazer. Então, se tem um cara pra mim que vai começar a fazer esse trabalho, essa primeira saída de bola, vai ser o Hugo Moura fazendo essa saída de bola. Por seu desespero ou não, mas eu acho que vai ser ele. É um time que tem um jogador que tá escanteado no elenco do Vasco que pra mim é do estilo dele, que é o Sforza. Que é um volante que tem um primeiro passe melhor que o do Hugo Moura, não tem uma estatura tão boa e tem um físico bom.
de correria. Eu falei que não corre pra trás. O Patrick Cardoso falou aqui no chat. Trás, pensando em puxar contra-ataque. Ele o Patrick Cardoso aqui no chat falou, Esforza vai ganhar a vaga. Porque o Gabriel... Você achou da contratação do Diniz, que vai assinar contrato com o Vasco hoje, Fernando Diniz, e vai ser anunciado pelo Vasco da Gama. Contrato até dezembro de 2026. O que esperar do trabalho do Diniz, que não dirige amanhã a equipe contra o Vitória? Se inscreve no nosso canal, hein? Dá aquela moral. Vamos falar sobre Fernando Diniz, porque ontem foi o principal assunto, né? Muitas brincadeiras, né, em relação ao conclave, né, do Papa. Leão XIV, o novo Papa, o Papa americano, pela primeira vez um Papa americano, e que ele tem a sabedoria para comandar, né, a humanidade, a parte católica, né? Enfim, mas sabedoria que a gente pede também ao Fernando Diniz. E curioso que ontem, durante o Globo Esporte, quando ia mostrar o desastre na Venezuela, notícia do novo Papa. Primeiro milagre, impediu que o torcedor sofresse de novo no 4-1. E o segundo milagre foi fechar a negociação com o Fernando Diniz. Claro que é uma brincadeira, as redes sociais e vários memes, né, rodando por aí. Mas, assim, se a gente parar para observar o que o mercado oferecia para o Vasco da Gama, a contratação do Fernando Diniz, ela é a que mais pode dar certo no Vasco, pelas ideias que tem o treinador, pelas ideias que tem o presidente do Vasco, o diretor técnico do Vasco, e ele precisa e sabe como mexer dentro do vestiário. Fernando Diniz tem uma capacidade psicológica de lidar com o elenco e de elevar a autoestima, de tratar o ser humano como poucos treinadores têm. Dificilmente, pode procurar, você vai olhar um relato ou alguém que deu uma entrevista, vai assistir, criticando. Ainda bem que o Diniz foi embora. Traíra, safado, fazia... Não tem. É só elogio, é só lamento. No Fluminense teve choro quando ele foi mandado embora, porque não tinha como, o time já não performava mais em 2024. No Cruzeiro, houve lamento sim, e alguns jogadores que inclusive jogaram pouco tempo com ele, lamentaram a pouca oportunidade, queriam ter mais tempo de trabalho com o Fernando Diniz, principalmente quem chegou nesse ano, porque ele acabou ficando na virada do ano. O treinador que chega à seleção brasileira, você não pode dizer que é um treinador que não presta. Você, torcedor, pode não gostar das ideias de jogo do Diniz, um jogo mais apoiado, um jogo em que tem mais aproximação, em que as peças se movimentam mais, que depende muito da parte física, da parte mental, para poder suportar o revés dentro de uma partida. Ele sempre está mexendo na equipe e variando muito. No Fluminense, várias e várias partidas, eu fiz muitos jogos, eu sempre falo isso aqui, repito, ele tirava quase que todo jogo o Felipe Melo, trazia o André para a zaga. Se tivesse ruim o jogo, já tirou Nino e Felipe Melo, botou Martinelli e André, jogou mais 2 meias. Enfim, ele vai tentando alternativas. Tirou um lateral, botou um ponta na função. Cara, assim, uma coisa, você pode não gostar do trabalho do Diniz, mas uma coisa você não pode negar. Ele tenta algo diferente. E em muitos casos, as tentativas deram certo. O dinizismo, um termo criado para poder chancelar, carimbar o trabalho do Diniz, teve o auge em 2023, com a conquista da Libertadores por parte do Fluminense, teve Campeonato Carioca, teve a Recopa. Mas assim, o que eu enxergo de trabalho do Diniz, e acho que ele vai ter muito trabalho no Vasco, primeiro, é a parte física. Aliás, ele está trazendo 3 auxiliares. Um, que é o... Deixa eu até anotar os nomes aqui. Um é o Wagner Bertelli, que atua como preparador físico e assistente técnico dele também. O Ricardo Cobalcini. E o outro é o Evandro Fornali. Esses 3 profissionais que vão fazer parte da comissão do Fernando Diniz, eles têm a missão
de colocar um Vasco mais intenso, um Vasco mais físico. O Vasco não tem tido a parte física como destaque. Pelo contrário, a crítica que nós, torcedores, fazemos é um primeiro tempo, em alguns casos, intenso. Segundo tempo, um fiasco. Não pode. Essa variação não pode ser aceita com normalidade. Agora, vocês viram aí na thumb. E aí eu faço as minhas palavras, das do Verratti, as minhas palavras. A cobrança, e eu já falei aqui no nosso canal, ela agora recai diretamente nos jogadores. Porque é mais uma mudança de comando. Se pegar lá atrás, Ramon Dias, Álvaro Pacheco, Rafael Paiva, Fábio Carille e agora o Diniz. Esse elenco tem que apresentar algo. Esse time tomou de 4-0 do Criciúma, de 6-1 do Flamengo e agora 4-1 do Porto Cabedelo. Peguei 3 vexames recentes desse time. Ah, o Coutinho não estava no Criciúma, mas estava nos outros estava todo mundo. Então, assim, tem que ter atenção. Ah, não estava no do Flamengo. Não importa, um ou outro que não estivesse. Esse time precisa ter vergonha da vergonha que protagonizou. A maior do futebol brasileiro numa competição de Conmebol. Nunca ninguém levou 4 gols de um time venezuelano. Envergonhar não significa querer sair, ir embora, não. Cara, eu não posso, eu profissional, passar por isso e achar que é normal. Não é mesmo. Então tem que entrar no próximo jogo e amanhã com vitória, sangue nos olhos. Fernando Diniz não estará à beira do campo. Ele começa a trabalhar domingo. Terça ele estará diante do Lanús, lá em La Fortaleza. Aliás, a sequência do Vasco é pesada. Vitória fora, Lanús fora, Fortaleza em casa. Depois o Vasco recebe o Operário pela Copa do Brasil, Fluminense, clássico, Bragantino aqui e o São Paulo fora até a parada no Mundial. Só lá o Diniz vai ter um grande tempo para trabalhar. Entre o jogo do Bragantino e do São Paulo também. Serão ali 11 dias. Mas aí na parada, um mês, tem período de férias e tal, pelo menos 15 dias de treinamentos intensos. Diniz que já vinha observando o elenco do Vasco. Qual é a sua aposta para o trabalho do Diniz? Acha que vai dar muito certo? Está preocupado? As peças não encaixam? Ele vai ter que inventar muito? Será que se ele trouxer o Hugo Moura para a zaga não é melhor? Não sei. Sugestões